A palavra correta do Deus da verdade, o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo para a restituição em nome de Yahushua, soberano Yahushua Messias para a restituição, batismo no rio, correto, batismo certo da Santa Palavra, hoje também revelado e como já era em Atos nos tempos dos apóstolos, no rio no nome do Senhor Yahushua Messias para a restituição agora. Lá era perdão de pecado, mas no rio decretando o nome do Filho e do Pai. E eu contado uma visão no sonho, o Criador mostrou que tem cidades estratégicas para o Evangelho. Naquele sonho eu vi Jesus assim, mas eu não estava muito perto dele, estava como 50 metros longe dele, assim, entre 40 e 30 metros. E ele falando, Yahushua, né, o Senhor Jesus, e ele dizendo assim, para você contar para aqueles que trabalham para mim, para todos, né? Mas mais em especial os que trabalham para mim. Tem cidade estratégica para o Evangelho. Tem cidade estratégica para o Evangelho em estados, né? E países, e assim no país e outros países tem cidade estratégica para o Evangelho. Isso que ele falou. Eu estou contando não para você se envaidecer, se achar mais importante, por a soberba, né, o orgulho, deixar soberba o orgulho, te induzir por causa disso, né? Tô te mostrando para que ajudar os outros, as pessoas, porque tem cidade estratégica para o Evangelho, é para você contar para mim, os que trabalham para mim, claro, os que oram, pregam o Evangelho da verdade, o Evangelho verdadeiro e da santificação, né, da salvação, o Evangelho que é abandonar o mundo, tudo, tudo mundano, né, as coisas mundanas. Abandonar o mundanismo, né? Tudo que é mundano, quer dizer. Daí, e abandonar o pecado. Daí, no caso, falou assim, estratégia para o evangélico, falha para orarem, para eles contando, porque ele falando isso, porque essas mídias mundanas por televisão, hoje, televisão, por internet, mídia mundana por internet, televisão, rádio, vitrines mundanas, propagandas mundanas, seduzia o povo. Ele falou, eles ficavam possuídos pelo demônio, seria um demônio, o espírito de um demônio, uma obra de um demônio que age através das mídias mundanas, por televisão, rádio, mídia mundana por celular, pela internet, né? Mídia mundana por rádio, mídia mundana por televisão, possuía o povo na mente, o Senhor falou. Seria um demônio que enganava, que eles perdiam até a opinião própria deles, sabe? Não tinham mais ideia, a opinião própria deles, porque eles seriam influenciados por essas coisas mundanas, porque seria um demônio daí, já agindo na vida deles por hora que você dá legalidade, você abre as portas para essas coisas de mídia mundana por televisão, rádio, moda mundana, vitrine, propagandas. Algo de um demônio que estava ali, sabe? Como um feitiço, um poder sedutivo ali, uma energia maligna, um espírito maligno que ia possuindo eles ali. E daí as coisas mundanas vão em shows, né? De rock and roll. E até se for show gospel, aí cuidado, tem palquinho, aquelas luzes igual do show mundano, se cuidem, hein? Isso daí seria do Satanás, foi revelado já. O Senhor Jesus, Yahushua, o Senhor Jesus revelou, o Deus do Cacau Felipe, né? Revelou a uns cristãos santos deles há muito tempo, que nos últimos tempos iam fazer igrejas, iam pôr como show mundano, hein? Igual faz o mundano palco, com aquelas luzes mundanas, que faz os palcos ali, aquele show que iam pôr com coisa do gospel, né? Ia misturar, né? Por igual o mundo faz, ia fazer daí nos gospel, né? As coisas tem nos católicos, a gente já vê, nos evangélicos, tem, fazer hoje com show, aquelas luzes, aqueles palco daí, né? Aí seria também do Satanás, cuidado ali, estava por trás do espiritual um poder maligno ali, hein? Que ficava pegajoso no espiritual da alma das pessoas. Então tem que observar, hein? Não pode copiar nada que é mundano, que vem por Satanás, que pelo mundo, pelo mundanismo. Então ele falou assim, para avisar daí. Amém. Em nome de Yahushua, isso que ele falou para avisar, para orar em favor disso. E também para não cair nessa cilada de mídias mundanas aí, coisa pelas mídias mundanas. Lá pela palavra original do Criador, né? Pela palavra dele é original e pelo que ele fala através do seu profeta hoje. O irmão africano, o Cacau Felipe, o clamor de Mateus 25:6, já foi pronunciado o profeta de agora, o Cacau Felipe dessa geração, para os pastores e a humanidade, para os sacerdotes, para a igreja inteira, para os padres, todo mundo. Para os islâmicos, espíritos, evangélicos, já foi pronunciado pelo irmão, pelo profeta William Marram Branham, o 7º anjo de Apocalipse de Laodiceia, o irmão Branham, mas ele era do entardecer. O irmão Branham aqui das Américas, em 1960, 50, ele sempre
nas pregações dele, falou, assim diz o Senhor, virá o profeta da meia-noite, vejo ele ali. Vai tudo por revelação, né? Não por vaidade, carne e homem. Os filhos de Deus, na verdade, amam profetas, hein? Da Bíblia, voltou como o tempo que era da Bíblia, os tempos bíblicos dos tempos de Israel, né? Que era tudo Deus guiando o povo por profeta, pelos hebreus guiando por profeta. Hoje a igreja também tem. Mas é o que Deus revelar quem é. Não vão aí querendo se envaidecer, não vão deixando o diabo enganar com os falsos profetas dele, a serpente enganar com os falsos profetas, e nem pela tua vaidade da carne. Fale o que o Deus da verdade revelar tá. E ele vai falar pela boca dele que é o profeta. A boca é o profeta, a boca dele hoje é o clamor de Mateus 5,6 e o Cacau Felipe. Ele está cumprindo aquele ali. O clamor de Mateus 5,6. E a águia da Apocalipse 12, o irmão africano Cacau Felipe, está vivo. Mostrou em sonho, mostrou para pessoas em visão ele na Europa em sonho. Mostrou para pessoas na África, nas Américas, para o irmão que era do tabernáculo, do Brana, que seguiu o irmão William Marron Brana, a mensagem de Marron Brana. Mas ele não havia vivido com o profeta vivo. Agora está com o profeta, a oportunidade de estar com o profeta vivo, e ele é o apóstolo ungido. Tem vários apóstolos, tem apóstolo para Angola, para África, para o México ali, ele ungiu, né, para o Equador, para o Brasil, o irmão André Lima, que já era seguidor da mensagem de Brana, sabe? Do profeta da geração passada. Profeta, o ofício do profeta, decretado com esse ofício do profeta é pelo próprio Criador da verdade, certo? É o Criador que levanta o profeta, não é a carne. O profeta é verdadeiro, óbvio. Então, no nome do clamor de Yahushua, esse daí querendo avisar que o livramento esteja aí para vocês, né? O batismo correto aí no nome do Senhor Jesus Cristo, para restituição, esse é o nome do Pai e do Filho. Nome do Pai Senhor, nome do Filho Jesus, nome do Espírito é Cristo. Tem o batismo de título, certo? Mas Jesus pediu o batismo em nome, certo? Ou então era de estar escrito lá em Mateus, batize, ide batizar em título do Pai e do Filho. Mas ele falou, ide batizar em nome, em Mateus 24, 23 lá por frente. E daí em Atos ali relata como que é o batismo. Está ali decretando em nome do Pai, em nome do Pai Senhor. Os apóstolos souberam porque foram batizar com o Espírito Santo. Na verdade, Deus revelou como é que é o nome do Pai Senhor, o nome do Filho Jesus, o Yahushua, né? Agora também era lá, agora é Jesus. E o nome do Espírito Santo, na verdade, é Cristo, Messias. Vai ter que concluir falando restituição. Agora é para restituição o êxodo. Pelo um profeta vem o que é o batismo, que é a mensagem, qual é o evangelho, qual é a mensagem, qual é o êxodo. Só um profeta faz o êxodo. Esse é o da meia-noite. Tem o êxodo de acordar as 10 virgens e falar, eis aí o noivo, qual a vontade perfeita do noivo, certo? Que é o africano Cacau Felipe. Mostrou em sonho para mim ele já 2 vezes, falando o que o Deus da verdade quer. Está em Jeremias, falarei com vós em sonho, aquele que tem um sonho contra o sonho, e está em Jó, falo com vocês em sonho para que o homem não ande com seus orgulhos e suas soberbas. Está lá no livro de Jó, 2 passagens de Jó. Está no capítulo 7 e no capítulo 33, 34, por ali você vê. E no livro do profeta Jeremias, mais uma vez falando do sonho, aquele sonho que você está descansando, dormindo ali. Deus é o sonho, falou, quem tem o sonho contra o sonho. Então, em nome do Criador da verdade, veja o que o Deus da verdade vai estar falando agora no nosso tempo, correto, né? Mas ele vai falar pelo profeta. A palavra que ele quer, a palavra, sobre a palavra da escritura verdadeira. O que Deus quer falar da palavra, compreende? Tem os sonhos que são avisos também, mas também tem a palavra, compreenda. Tem que ter a palavra do original. Aqui o Criador quer pregar, quer falar. Tem esses lugares que se falam que pode praticar futebol, pintar cabelo, se cortar cabelo, se andar de jeans. Cuidado, seriam que estavam ajudando o Satanás. Então Deus trouxe o Cacau Felipe hoje para o Israel não ficar seguindo os servos que ajudavam até Satanás. Tem o homem de Deus e tem os servos. Você tem que acompanhar o homem de Deus. Os servos de Deus estão para ajudar o homem de Deus, que é a boca de Deus em sua geração, o profeta mensageiro, profeta boca de Deus. Daí tem profeta de igrejas, os profetas de igreja, mas eles têm que qual que o profeta mensageiro? Existe assim, ó, profeta mensageiro, boca de Deus, Moisés, Noé, Jeremias, hoje Cacau Felipe, e tem os profetas, teve lá o profeta Elias e 7.000 que Deus reservou, então, mas eles ecoaram o que o Elias falaram, que o Elias era o boca de Deus de sua geração. Hoje o irmão africano Cacau Felipe, de Deus serão os profetas de igreja, mas tem que acompanhar o que o Cacau Felipe fala. A grande águia